Rádio Unaerp. Entrevista. Olá, está começando mais um Unaerp Entrevista e hoje eu estou aqui com a doutora Laís Valeriense Magri, formada em odontologia pela Unesp e doutora pela USP em psicobiologia, com efetividade de laser terapia de baixa intensidade em mulheres com disfunção temporomandibular dolorosa em função da ansiedade, cortisol salivar e ciclo menstrual. Ela também é membro da Sociedade de Dor Orofacial. E hoje o assunto é sobre disfunção temporomandibular e dor orofacial. Laís, o que são as dores orofacial? As dores orofaciais, Luísa, na verdade elas são um conjunto de dores que acometem as estruturas orofaciais e elas são bastante numerosas e bastante prevalentes na população, e dentre elas a gente tem vários tipos. A mais comum são as dores de origem odontogênica, que são as dores de dente, e depois delas a gente tem as disfunções temporomandibulares, que são as DTMs, que são também bastante conhecidas. Explica pra gente o que é ATM. A ATM, na verdade, ela não é a mesma coisa que DTM. A ATM, ela é uma sigla que designa a articulação que a gente tem na frente da orelha. Essa sigla significa articulação temporomandibular. É a articulação responsável pela movimentação da nossa boca. Então, ela fica do lado direito e do lado esquerdo, e ela é responsável por todos os movimentos que a gente faz com a boca. Entendi. Quando ela começa a dar problema, é que é essa disfunção temporomandibular, é isso? Isso. A disfunção temporomandibular, ela não é somente da articulação temporomandibular, porque a gente tem também o envolvimento dos músculos mastigatórios, que são os músculos responsáveis pelo fechamento da boca, e a gente tem também estruturas associadas, como, por exemplo, estruturas da cabeça, do pescoço. Então, a disfunção temporomandibular, ela não é uma disfunção só da articulação temporomandibular. Ela é um conjunto de sinais e sintomas que acometem a articulação temporomandibular, os músculos mastigatórios e algumas outras estruturas. Esse problema ele pode ser de origem genética, hereditária? Isso. Existem pesquisas recentes que mostram que a DTM ela tem sim uma relação com alguns polimorfismos genéticos e que isso pode se perpetuar ao longo de gerações, mas ainda os estudos estão bastante no início, mas existe sim uma predisposição genética para que esses pacientes apresentem uma DTM dolorosa, ou seja, os sinais e sintomas da DTM que são acompanhados pela dor. Entendi. Também não tem nada a ver, tem muita gente que fala que às vezes a anatomia da ATM, às vezes a pessoa tem um osso mais afinado, pode dar problema ou não tem nada a ver. Essa parte morfológica, né, a parte estrutural, não determina se um paciente vai apresentar DTM dolorosa ou não. Existem pacientes que apresentam diversas alterações morfológicas e não apresentam a DTM. Então, existem outros fatores que são mais importantes que vão determinar se uma pessoa vai apresentar ou não. Tá bom? Tá. É fácil diagnosticar a DTM e a dor orofacial? Não, na verdade, o indicado é que os pacientes que apresentam esses sinais e sintomas busquem profissionais que sejam especialistas nessa área, que vão saber fazer um diagnóstico mais preciso e mais correto. A gente tem a SBDOF, que é a Sociedade Brasileira de Dor Orofacial, e lá a gente consegue procurar profissionais que são dessa área. O diagnóstico ele é baseado em critérios clínicos, então a gente faz toda uma avaliação clínica aprofundada para poder estabelecer um diagnóstico e o plano de tratamento para os nossos pacientes. Entendi. Então vamos colocar aqui, não é uma doença, né, mas ela é multifatorial, né? Então, por isso que é bom procurar vários profissionais da área, é isso? Não só um dentista especialista em dor orofacial, é isso? Isso. O dentista, ele geralmente é o profissional mais procurado
Porque por ser uma disfunção que acomete o sistema estomatognático, o sistema da boca. E aí o dentista geralmente faz o diagnóstico e ele atende esse paciente em conjunto, geralmente com a fonoaudiologia, com a fisioterapia. Se esse paciente, por exemplo, apresentar uma cefaleia junto, ele vai atender junto com o neurologista, com o pessoal da psicologia. Então, realmente, a atuação ela tem que ser uma atuação multifatorial, exatamente porque não é um problema só do sistema estomatognático. Entendi. Agora, para você que está chegando agora, eu estou aqui com a doutora Laís Magri. Ela é cirurgiã dentista e doutora de psicobiologia em efetividade de laser terapia de baixa intensidade em mulheres com disfunção temporomandibular e é especialista em dor orofacial. Bom, explica pra gente o que é o bruxismo. O bruxismo, ele não é a mesma coisa que DTM. Isso é muito importante a gente falar, porque muitos profissionais e muitos pacientes usam esses dois conceitos como sinônimo. O bruxismo, na verdade, ele é o ato de ranger ou apertar os dentes, e ele pode acontecer durante o sono ou durante a vigília, que é quando esse paciente está acordado. O bruxismo de sono, aparentemente, ele não tem tanta relação com a DTM dolorosa. O bruxismo de vigília, que ele é considerado mais como um hábito parafuncional, que é geralmente o apertar de dentes, ele tem uma relação com o aparecimento de dor na disfunção temporomandibular. Então, não necessariamente quem tem o bruxismo vai desenvolver disfunção temporomandibular ou alguma dor orofacial. Não necessariamente. A gente não pode fazer essa relação direta. Existem diversos pacientes que têm bruxismo, por exemplo, o bruxismo de sono, que apresentam desgaste nos dentes, bastante acentuado, e não apresentam dor. Então, a gente não pode fazer essa relação direta. Eu ia te perguntar, é verdade que quem sofre desse problema de dor orofacial, disfunção temporomandibular, não pode mascar chiclete, é verdade? Então, na verdade, o mascar chiclete, assim como outros hábitos que sobrecarregam o sistema estomatognático, por exemplo, roer unha, morder bochecha, morder lábio, todos esses hábitos, eles levam a uma sobrecarga de um sistema que já está dolorido. Então, para os nossos pacientes, a gente indica evitar esse tipo de hábito ou de, né, às vezes até como uma forma de aliviar o estresse. Então, a gente orienta a não fazer isso. Mas, doutora, é verdade que os ansiosos e estressados, eles têm mais tendência a desenvolver algum tipo de dor orofacial? Então, na verdade, principalmente com a DTM. Quem é mais ansioso, mais preocupado, mais estressado, tende a ter mais hábitos parafuncionais, como, por exemplo, roer unha, e pode apresentar mais quadros de DTM. O perfil dos nossos pacientes que apresentam DTM, principalmente, são mulheres que têm um perfil mais ansioso ou mais deprimido, que apresentam alguma comorbidade associada. Então, existe um perfil emocional para essas pacientes. Entendi. Para você que está chegando agora, DTM que ela se refere é disfunção temporomandibular, tá? Bom, agora, vamos lá. A neuralgia do trigêmeo, que foi muito falado recentemente no Fantástico, ela é considerada uma dor orofacial? Sim, a neuralgia do trigêmeo, ela é um tipo de dor orofacial. Não é uma dor musculoesquelética, como a disfunção temporomandibular. Ela é uma dor neuropática. Então, a origem dessa dor, ela é diferente da DTM. Ela é uma dor bastante acentuada, ela tem uma intensidade grande. Geralmente é uma dor em choque, que acontece de um lado só da face. E ela é precipitada por atividades como escovar os dentes, como fazer a barba. E a intensidade dessa dor ela é realmente maior do que a de uma DTM. Mas ela não é a mesma coisa que DTM. Entendi. Por que a cirurgia de articulação temporomandibular ela não é indicada inicialmente? Isso, para o tratamento das disfunções, né? A gente sempre começa a tratar as disfunções por meio de tratamentos conservadores que sejam irreversíveis e não invasivos. Por quê?
Os pacientes, eles respondem muito bem a esses tratamentos. Então, a gente consegue uma melhora aí de 80% desses pacientes com tratamentos conservadores. Geralmente, os procedimentos mais invasivos, como as cirurgias de ATM, elas são em casos muito específicos e elas têm que ser muito bem indicadas. Então, dificilmente a gente propõe como uma primeira opção para os nossos pacientes uma cirurgia. A gente sempre faz a tentativa por tratamentos conservadores, que vão, principalmente, orientações de automanejo, de autocuidado, exercícios. Se necessário, a gente lança a mão de placas, de dispositivos interoclusais, mas, inicialmente, sempre tratamentos conservadores. Se necessário, também medicação, né? Aí cada caso precisa ser avaliado. Entendi. E quem faz essa cirurgia de ATM, geralmente é um cirurgião dentista? Quem que... Isso, é um profissional chamado cirurgião bucomaxilofacial. É ele, geralmente, que se especializa em cirurgias de ATM e quem faz esse tipo de cirurgia. Existem alguns médicos de cabeça e pescoço que também fazem, mas geralmente são os bucomaxilos que atuam nessa área. Entendi. Quais são os tratamentos para minimizar o problema das dores orofaciais e disfunção temporomandibular? São esses que eu acabei de falar. Então, principalmente, as orientações de autocuidado. Então, a gente precisa reduzir aquilo que está sobrecarregando esse sistema. A gente pode também tratar com os dispositivos interoclusais, com medicação, com exercício, com fisioterapia, com o pessoal da fono, tratar a parte emocional desse paciente. Então, o tratamento ele é bem multidisciplinar e ele precisa abordar todos esses fatores que precipitam e que desencadeiam ou que pioram esse quadro da disfunção dolorosa. Tem a questão do laser, né, que você mesma é especialista nisso, mas tem muita polêmica, né, em volta do laser, se ele é efetivo, por que ele é efetivo para algumas pessoas e para outras não. Isso, exatamente, Luísa. O que a gente vê, o laser, ele é uma opção que tem sido bastante utilizada, é uma opção terapêutica que quem começou a usar foi o pessoal da fisioterapia, mas alguns dentistas também aplicam. O que a gente vê é que o placebo do laser, ele também é muito efetivo. O que eu quero dizer com isso? Pacientes que recebem doses que muitas vezes não são terapêuticas, eles também melhoram. Isso não quer dizer que o laser não funciona. Existem várias pesquisas que mostram, sim, que o laser funciona. O que a gente vê é que, independente de ser uma dose ativa ou uma dose placebo, os nossos pacientes melhoram com o laser. Então, é uma opção super válida, que a gente tem que considerar, mas tem que entender qual o mecanismo dele, como ele funciona. E é um tratamento bastante demorado, né? O paciente ele não vê resultado logo de cara, é isso? Olha, na verdade, os pacientes costumam responder bem a essas terapias conservadoras. Geralmente, quando esses pacientes não melhoram, a gente precisa reavaliar se a gente não errou no diagnóstico. Então, se realmente aquilo que meu paciente tem é uma disfunção temporomandibular, ou se ele tem um outro tipo de diagnóstico, alguma outra dor, ou se ele tem uma comorbidade. Né? O que é uma comorbidade? É uma doença que aparece junto com a DTM, e aí eu preciso tratar não só a DTM, mas essa outra comorbidade. Então, se for geralmente as DTMs de fácil manejo, os pacientes respondem muito bem. Agora, casos mais complexos, a gente precisa realmente reavaliar com mais profundidade e ver se a gente não errou no diagnóstico ou se esse paciente não tem uma comorbidade associada. Entendi. Uma outra pergunta é, quem fez ortognática? Para quem não sabe, ortognática é uma cirurgia de deformidade óssea, pacientes que têm problema endoesquelético. Quem fez essa cirurgia, ela pode desenvolver disfunção temporomandibular por conta de estar amarrada a boca pelo conta do bloqueio, ou a pessoa ela já teria, obviamente, anteriormente, uma patologia para desenvolver aquilo? Isso. Na verdade, o que a gente lê nos artigos científicos é que a cirurgia ortognática, ela não trata, ela não previne e ela não causa DTM, na verdade.
isso que você falou é bastante válido, porque o que a gente vê, os pacientes que desenvolvem DTM após a ortognática, ou eles já apresentavam anteriormente quadros, às vezes mais intensos ou menos intensos, e aí continuam a desenvolver esse quadro após a cirurgia. Mas a gente não pode afirmar que a cirurgia ortognática cause a DTM, porque exatamente por compreender que a disfunção ela é um quadro multifatorial. Né? E quando a gente olha e pensa que uma cirurgia ortognática vai causar uma DTM, a gente está olhando só para a parte morfológica. Né? E a gente conversou que existem muitos outros fatores que estão associados. Entendi. E esse tratamento, Laís, de dor orofacial e de disfunção temporomandibular, ele é oferecido gratuitamente na rede pública? Isso. Existem centros de baixo custo ou de custo zero que fazem o atendimento para esses pacientes. Aqui em Ribeirão, a gente tem esses centros na UNAERP, dentro do curso de odontologia, e na USP também. Então, esse paciente do SUS, ele vai até a atenção básica, ele passa pelo dentista da atenção básica e ele é encaminhado para um centro de atendimento secundário, para um centro de especialidade, que vai abordar todos esses aspectos, né? Fazer um tratamento realmente multidisciplinar. Então, existe sim esse tratamento, e o paciente que de repente perceber que tenha esses sinais e sintomas e que queira buscar o atendimento, eu indico entrar no site da SBDOF, novamente, que é a Sociedade Brasileira de Dor Orofacial. Tem como fazer uma busca por cidade, então dá para colocar Ribeirão Preto lá e buscar quais são os profissionais especialistas que trabalham com isso e procurar atendimento. Então, sim, existem centros que tratam esses pacientes sem custo algum, oferecidos pelo SUS. Pela USP, o paciente ele precisa de alguma indicação? Como que funciona? Isso. Lá na USP, o nosso serviço ele não é um serviço porta aberta. O que eu quero dizer? Não é um serviço pronto atendimento. Esse paciente ele não vai lá como uma demanda espontânea. Ele tem que ser encaminhado pelo SUS. Por quê? Porque é um serviço secundário, ele é um serviço de especialidade. Então, primeiro, esse paciente ele tem que ter passado pela rede básica, pelos postos de saúde ou pelas unidades básicas, que são as UBSs, ou pelas unidades de saúde da família. Vão ser atendidos por esse dentista lá. O dentista faz todo o tratamento básico desse paciente e aí sim encaminha esse paciente para ser atendido na faculdade. Entendi. Bom, gente, infelizmente nosso programa ele vai ficando por aqui. Foi um prazer recebê-la, doutora Laís. Tudo meu. Bom, eu sou Luísa Barros para o UNAERP Entrevista. Visite a página da Rádio UNAERP, www.jornalismonaerp.com.br/Rádio UNAERP.